Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Pode Delas, Podium. Na noite de hoje, nós trouxemos os convidados Matheus, Lanes e Gabriel Bresolim, estudantes do curso de Administração do 8º semestre. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre comunicação em público, a partir do capítulo do livro Psicologia Empresarial, do professor Antônio Meneghetti, que nesse texto compara uma apresentação ao voo, que é preciso decolar bem, manter o voo com clareza e autenticidade, e aterrissar de forma marcante. Vamos conversar sobre essas ideias que aparecem na prática, nas nossas próprias experiências, através dos nossos convidados. Bom, então a nossa primeira pergunta é que sobre o texto ele fala sobre a decolagem, o voo e a aterrissagem de um avião. Mas na prática, como vocês acham que dá para começar bem, manter essa atenção e encerrar de forma marcante uma fala em público? À vontade. Falando um pouco sobre essa questão de levantar voo, né? Levantar voo e manter voo. Ela é uma questão muito importante, porque enquanto tu tá fazendo uma comunicação, enquanto tá fazendo o teu discurso, é importante que ele tenha essas etapas técnicas envolvendo, sim, a personalidade da pessoa. Então, por exemplo, eu preciso, no início de um vocabulário, no início de uma fala, eu preciso ter essa certa decolagem no sentido, tipo, ter ganchos, trazer a pessoa. E eu tenho pouco tempo no início de uma abordagem para conectar com a pessoa. Então, eu vou conectar com ela logo nos primeiros segundos ali do meu discurso. Depois, manter com uma pessoa conectada é muito mais simples do que eu reconectar ao longo do percurso. Então, acho que essa decolagem que o professor fala é justamente a gente conseguir conectar, ter um discurso interessante que chame a atenção, para que eu retenha a atenção para mim. E aí, o pouso que ele diz, e enfim, que se repercute na comunicação em público mesmo, é finalizar, sim, com a pessoa ainda assim engajada, mas que ela consiga entender que eu estou finalizando e eu estou fechando de maneira plena, de maneira clara o que eu quero dizer. Então, por exemplo, eu posso finalizar com um convite, eu posso finalizar com algum outro tipo de chamado, ou eu posso finalizar de maneira que realmente bote um ponto final ali, mas de maneira que ela esteja conectada a todo o percurso e entenda que o meu discurso finalizou. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho como prática, como técnica, e vem funcionando bem, porque a pessoa se mantém realmente num voo, né? Ela entra junto contigo dentro daquele discurso. Claro, e eu acho que popularmente conhecido por nós é o famoso começo, meio e fim. A gente saber conduzir aquela comunicação e finalizar ela. Exato, e começar pelo meio nunca dá certo, né? Então a gente precisa conectar no início para justamente ter o meio e o fim. O que tu falou do final ali da decolagem, tem uma fala que eu lembro, que quando tu termina também alguma palestra, enfim, alguma coisa com uma pergunta, faz com que o público deixe com mais vontade de voltar para palestras tuas para responder aquelas perguntas, enfim, então é bem bacana também essa parte. Sim, e quanto também é muito importante chegar com uma frase de impacto que chame aquele público pra gente. Óbvio que a gente vai estar num lugar que é o nosso público, muitas vezes, então vai ser algo mais fácil, e nessas ocasiões onde a gente fala em público, muitas vezes um script prontinho não vai funcionar, porque no decorrer daquela fala que tu vai estar fazendo ali, muitas vezes vai se perder a atenção, tu vai ter que improvisar, tu vai ter que mudar um script para conseguir pegar aquela galera de novo, e é muito sobre o que o Matheus falou também, pois no final é sempre importante a gente deixar aquela curiosidade, não terminar a fala no momento em baixo, a gente tem que terminar a fala sempre no momento em alta para aquela pessoa ter um interesse, ter uma curiosidade e se aprofundar mais naquilo. Então é sempre importante a gente terminar no pico. Eu acho que isso vale não necessariamente para comunicação em público somente, né? Então, por exemplo, a gente precisa falar hoje com colaboradores da empresa, por exemplo, ou com os colaboradores. A gente precisa ter um início para que eles entrem na linha, entendam quais que são os interesses do comunicador, principalmente. E, enfim, a comunicação ela é uma troca de interesses. Então a gente entra em contato com o colaborador, por exemplo, para tomar uma atitude, ele tem que entender por que eu entrei naquele assunto, o que eu quero e como eu quero finalizar, que diretiva eu quero dar, que pergunta eu quero dar para ele seguir interessado naquilo que eu tô precisando, que eu tô prestando, que eu tô oferecendo. É mais ou menos Total. Isso. E até não é somente a nossa fala que vai comunicar, né? Existem diversas maneiras de comunicação. Seja a forma como a gente se veste no auditório, então a gente tem que estar vestido de uma forma que engaje com aquele público que vai estar lá. Seja a forma que a gente vai falar, se a gente vai falar com um público mais jovem, a gente vai ter que usar uma fala que seja mais
adequada para aquele público mais jovem, uma fala que não seja Formal. tão formal. E Essa parte de tu estar preparado para fazer um discurso, mesmo que antes, não verbalmente, já é parte da já decolagem. é parte da decolagem, Da mesma forma que se eu for todo social, por exemplo, com um público escolar, eu não vou ser bem aceito. Eu vou ser como o cara esquisito que vai estar chegando lá querendo impor alguma coisa a eles. Então a gente tem que ter essa visão de para quem que a gente vai estar falando também. Perfeito. Outro ponto citado também é a simplicidade e autenticidade, né? Não tentar imitar alguém, mas ser verdadeiro. Como vocês exercem essa diferença, enxergam essa diferença entre falar de forma simples e falar de forma artificial? Eu acho que a gente nunca deve ser 100% artificial, mas como eu falei antes ali, a gente diversas vezes vai precisar implementar algumas coisas que não são da gente para conseguir engajar com aquele público. Eu acho que todos nós temos, sim, uma autenticidade que não pode ser perdida naquela fala, porque se a gente não for a gente não vai engajar. A gente não vai estar transmitindo a nossa autenticidade, a gente não vai estar transmitindo o que a gente quer passar, mas em muitos momentos a gente vai ter que entrar na onda do público e não ficar somente no que a gente acha melhor. A gente tem que saber também o que eles acham melhor, o que eles esperam da gente. Então acho que tem que ter essa posição meio de camaleão, assim, para precisar entender o público. Não, é perfeito. É exatamente isso. A gente tem, porque, querendo ou não, pessoas conectam com pessoas, histórias conectam com histórias. Agora, eu preciso sim, quando eu estou numa comunicação em público e eu tenho um objetivo, seja ele comunicar, seja ele vender, seja ele qualquer outro meio que eu utilize da comunicação, eu preciso primeiro, claro, estar conectado, mas existem técnicas que me levam até isso. Então, a autenticidade, claro, ela não se perde, ela obrigatoriamente não se perde, porque senão eu poderia simplesmente ler alguma coisa. Ela não pode se perder ao mesmo tempo que eu utilizo dessas técnicas, que seria, por exemplo, o voo, né, começar bem, finalizar de uma maneira plena, mas eu preciso conectar da minha forma autêntica. A pessoa não conecta com o texto, ela conecta comigo, né? Então ela precisa estar conectada comigo para que ela entenda o que eu realmente quero passar. Eu acho sem abrir mão das técnicas. Tá? Um ponto que a gente faz desde que a gente está na escola é pegar um texto e ter que interpretar aquilo da nossa forma e transmitir aquela informação. Eu acho que é muito sobre isso. Pra gente pegar aquela informação e conseguir transmitir aquilo da nossa forma. E outro ponto importante também que a gente aprende é, além de tu estar bem ligado com o que tu vai expressar ali, não tá totalmente ligado aos slides que tu tá passando, né? Porque é muito ruim, assim, tu apresentar uma coisa só olhando pro slide. Então, isso é uma coisa que a gente desenvolve também ao longo da vida acadêmica pra tu tá totalmente ligado no que tu tá falando e o slide ser apenas um apoio. Se tu precisar, ele está ali, né? O slide é pro público, né? O slide não é pra gente. Exato. O slide, na verdade, é pro público. E pensando nessa parte de comunicação, como não é somente a verbal, então eu utilizo sim de técnicas, por exemplo, o slide, que ele é uma comunicação visual, ele é um gancho para que a pessoa siga comigo na apresentação. Então tem vários outros, seja ela vestimenta, seja ela propriamente o slide, ou alguma ambientalização que eu utilizo antes da minha fala também é importante. Então eu saber aonde eu tô falando, que tipo de como eu preciso caminhar naquele lugar, como eu preciso falar com aquelas pessoas para que elas estejam comigo de verdade. A nossa impostação, né? Porque se a gente chegar num público empresarial de uma forma mais acanhada, mais reservada, pô, a gente não vai passar nenhuma credibilidade. O pessoal vai ver a gente como pessoas com fragilidade. E a gente não pode passar essa fragilidade para esse público. Então, a partir do momento que a gente, que nem o Matheus falou, o antes a gente se preparar mentalmente já é algo que vai fazer uma diferença. A gente botar o pé, a forma como a gente vai botar o pé naquele auditório vai fazer uma diferença. A forma como a gente vai estar com o nosso rosto, se a gente vai estar olhando para o chão, para cima, vai fazer diferença. Então, tudo impacta. Tudo impacta. E essa preparação antes ela já faz parte da minha decolagem. Porque assim, eu comunicar preparado e comunicar despreparado é totalmente diferente. Inclusive, eu ia falar, uma forma simples e diferente, de uma forma artificial, é tu dominar aquele assunto, saber do que tu tá falando, é ter estudado sobre aquilo, é ter uma experiência, ter na prática o que tá abordando. Sim, com certeza. Bem, então a nossa última pergunta. O autor destaca, então, técnicas como pausa inteligente, articulação das palavras e o contato visual com o público ou plateia. E na experiência de vocês, qual atitude faz mais diferença para prender a atenção do público, além dessas que vocês já nos trouxeram? Quando a gente está comunicando para diferentes tipos de público, né, que isso acontece, a gente precisa comunicar e saber comunicar para diferentes tipos de público. E coisas vão funcionar para uns, coisas vão funcionar para outros, e é normal, até porque eles se portam de maneiras diferentes, né?
Então, eu entender como que aquele público ele prefere uma comunicação e ele, e, digamos assim, ele engaja mais com o que eu tô falando é muito importante. Então, por exemplo, eu tô falando algo, eu tô conseguindo comunicar, o pessoal tá comigo, e aí eu vou utilizando desses artefatos no meio da minha comunicação e entendendo como que eles reagem, é quase que um feedback. Então, eu ter esse contato visual com as pessoas, eu consigo também me policiar pro que eu tô fazendo. E fazer a leitura do ambiente. Né? Não, perfeito. É exatamente isso que um comunicador tem que ter muito forte. Ao mesmo tempo que eu comunico, eu preciso também saber o que as pessoas estão querendo dizer, né? Então eu não posso só comunicar e não receber nada de volta. Então eu utilizo desses artifícios como, por exemplo, o contato visual, entender que pessoas que estão me apoiando ali naquela plateia, que pessoas que estão me deflacionando naquela plateia, né? Porque isso acontece, pessoas, elas influenciam mesmo que não verbalmente. Então tu sabe quem tá contigo, quem não tá contigo, e às vezes tu comunicar diretamente para essas pessoas que não estão contigo, elas vão te prejudicar na tua fala. Então, por exemplo, eu utilizar desses artefatos, dessas pausas, entender como é que a pessoa reage, ela se abaixa, ela se levanta, ela se põe mais pra frente. É importante ter essas comunicações muito claras dentro da gente também. E isso são pontos que traz no livro, né? O professor traz muito disso, a questão das mãos, como tu tá com as mãos, tu tá com os braços cruzados. Então, isso é a leitura corporal que eles falam. Então, é importante também, acho que ao longo do tempo, a gente vai pegando a prática, né? Não sei na vida de vocês como é que foi, mas eu acho que ao longo do tempo, com muita prática pra te pegar também, né? É um feeling, né? É um feeling que tu vai construindo com o decorrer da tua trajetória, seja acadêmica, seja profissional. Eu tenho um exemplo, assim, que me veio muito fresco na cabeça, que essa pausa inteligente, às vezes o silêncio é a melhor forma de tu chamar a atenção de um público que não tá contigo. Eu já vi em sala de aula um professor que a turma tava completamente perdida, chamava atenção, ninguém olhava, e ele fez um silêncio ali estratégico da parte dele, uns 10 segundos assim, todo mundo parou o que tava fazendo e olhou pra frente pra voltar pra aula. Então, eu particularmente também uso muito da questão de olhar pro público, porque eu acho que até se colocando no lugar da plateia, quando o comunicador olha pra ti, quando ele tá falando uma coisa, tu se sente um pouquinho especial, né? Tu, a pessoa tá falando isso aí pra mim, faz sentido comigo. Então é sempre bom a gente tá dando esses saltos nas pessoas e olhando pra ver, pra tentar puxar elas pra gente. Eu acho muito importante, eu acho que as pessoas se sentem um pouco acolhidas dessa forma. Exato. A gente tem que ir sabendo driblar algumas coisas, nesse sentido que o Gabriel fala. Porque, por exemplo, eu tô na frente de uma plateia, sei lá, eu vi que alguém tá usando o celular. Cara, esquece, eu não vou conectar com ele. Sabe? Eu preciso achar algum outro meio de conectar com alguém que tenha essa influência sobre aquela pessoa que tá ali separada pra daí ir tomando aquele espaço. E isso, semanticamente, a pessoa vai comunicando. Então, por exemplo, um auditório que tá todo mundo interessado, dificilmente eu não vou estar interessado também. Então eu tenho que ir sabendo por onde é que eu vou ir mordendo pra chegar naquela pessoa junto. E é muito difícil entrar em alguém que já tá bloqueado pra isso. Então a gente tem que ir sabendo como e essa pessoa pode te prejudicar também, né? Ah, eu tô do lado do Matheus aqui, a gente tá olhando uma apresentação, eu vejo, eu tô mexendo no celular, não tô nem aí pra apresentação, e eu começo a chamar a atenção dele, começo a mostrar pro meu celular. O Matheus vai se perder junto comigo naquela apresentação. Então é sempre importante, que nem falou, tu buscar a pessoa que pode influenciar naquela pessoa que tu perdeu. Ah, tem um casal ali, um tá prestando atenção, o outro não tá. Chama a atenção da que tá do lado, pra aí sim aquela pessoa puxar ela, porque aquela pessoa ali tu perdeu. É por outras formas que tu vai recuperar ela. Também tá preparado pra aquela pessoa não te afetar e tu não paralisar, né? Tu ainda tem muitas pessoas pra alcançar, né? Perfeito. A gente gostaria de agradecer a presença de vocês dois. Com certeza contribuiu muito para o nosso podcast, que é um podcast voltado para o público aqui dos alunos da ANF, mais voltado para o início do semestre, né? Para esses alunos que estão, né, no início da graduação pegarem bem essas experiências desses alunos que já têm mais experiência nesse ramo. Então, a gente agradece muito a presença de vocês e conto com vocês para outras oportunidades. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado. Assistam Pode Delas Foil. Excelente.